Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, tô de volta aqui hoje para falar mais um pouco sobre essas mudanças, né, que devem acontecer no Cruzeiro, especialmente no departamento de futebol. Como a gente já falou um pouco aí sobre o pessoal que tá saindo, né, tanto o Vicentim quanto o Klaus, Tinga e tudo mais, hoje eu resolvi falar um pouco mais do pessoal que provavelmente vai entrar no clube, tá? Pelo menos os nomes aí que são mais cotados, né, para serem os homens fortes do futebol do Cruzeiro em 2018. Nesse vídeo eu vou focar aqui no futebol profissional, tá? Não vou falar muito de categoria de base, até porque o pessoal do Sub-20 está envolvido na decisão do brasileiro, então mesmo que já tenha algumas definições com relação à saída, a entrada de novos nomes, ainda está uma especulação que eu acho melhor a gente não entrar no momento, né? Como o futebol profissional está numa situação mais tranquila, né? O Cruzeiro, digamos que não tem chance de rebaixamento praticamente, e tem uma chance muito remota, né, de brigar pelo título, já estamos classificados para a Libertadores. Eu acho que o futebol profissional a gente já pode iniciar de fato um planejamento para o próximo ano. Como todos sabemos, né, Wagner Pires de Sá é o novo presidente do clube. Eu espero dele uma postura similar à do Gilvan nos bons momentos do Cruzeiro com o Gilvan. O que significa isso? Fica na sua, não aparece muito. Tem gente que adora que presidente fale, que presidente provoque rival. Eu acho que o papel de presidente não é esse, é fazer a gestão do clube. Tomara que seja uma gestão profissional, uma gestão financeiramente mais responsável que a do Gilvan, porque não tem como negar que as nossas dívidas aumentaram muito no período do Gilvan, tá? Então assim, isso não é bom, o Cruzeiro tem que sair logo dessa, tem que começar a contratar jogador só se tiver como pagar, né? Porque a gente passou por algumas situações vexatórias nesses últimos anos aí, então tudo que a gente espera é um pouco mais de austeridade e principalmente responsabilidade para com o clube. O Itair Machado, muito questionado, deve ser o novo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, e esse é um cargo muito importante, né, que era exercido pelo Bruno Vicentim. É um cargo em que o cara aparece mais até do que o próprio presidente, né? Então muitas vezes das viagens é ele que está lá representando o clube, o presidente não necessariamente está representando o clube sempre, até porque o caso do Gilvan e o caso do Wagner agora são caras de mais de 70 anos, então eu não sei se eles têm condição até de saúde mesmo para manter esse pique de ficar acompanhando o clube, viajando aí de 2 em 2, 3 em 3 dias. Então é importante que esse cara esteja sempre presente, provavelmente vai ser o Itair, que adora holofote, a gente sabe disso, como ele gosta de aparecer na imprensa e dar o showzinho dele, era assim na época do Ipatinga, eu acho que agora vai ser até pior. Sim, eu acho que nos resta é aguardar mesmo, cara, não tem como, parece que o Wagner é irredutível quanto à presença do Itair, e a gente sabe que é justamente a presença do Itair que causou o desmanche, né, esse desmonte aí de toda a diretoria saindo junto. Com relação ao diretor de futebol, né, uma função que hoje é do Klaus Câmara, o nome que tem sido ventilado aí é o do Marcelo Digian, ex-zagueiro do Cruzeiro, ex-agente de jogadores, também era uma espécie de representante do Lyon aqui no Brasil. Me parece ser um cara muito correto, um cara que tem vivência no futebol, e eu acho que pode sim fazer bem essa função. Inclusive, se você me perguntasse há um ano atrás entre Klaus Câmara, que era um cara que trabalhava com a base, e o Marcelo Digian, eu diria que o Digian parecia ser um nome mais competente, assim, porque ele não é um cara que é apenas um ex-boleiro. Pelas informações que eu tenho, ele tem formação nisso, ele estudou para trabalhar no futebol, então é um cara que eu acho que pode sim desempenhar um bom papel aí nessa gerência de futebol do Cruzeiro. Eu acabei de falar besteira, tá? O Marcelo Digian não é gerência de futebol, é diretor de futebol. Porque gerente de futebol é o cargo que hoje é do Tinga, né? Que já avisou que vai se retirar no final do ano. E um nome que é especulado para isso é o do Sorin. Quando a gente fala somente do ídolo, eu acho que o Sorin é excepcional. Seria ótimo ter o Sorin trabalhando no Cruzeiro. O que eu não sei é se o Sorin tem a competência, né, para trabalhar com isso, para trabalhar com gestão. Porque esse não é um cargo necessariamente que o cara tem que ser ídolo. Não, o cara tem que saber gerir. Porque é uma questão de lidar muito com o conflito entre jogador, comissão técnica e diretoria. O cara é um elo ali entre todos esses setores. Então eu acho que se o Sorin estiver capacitado para isso, é um nome sensacional, sabe? Mas se ele não tiver, porque até onde eu sei o Sorin tem focado, né, o seu olhar muito para a área de comunicação desde que ele parou de jogar bola. Então se ele está trabalhando com comunicação, indo para um cargo de gestão, eu não sei se ele vai lidar bem com essa função
se vai conseguir realizar bem o trabalho, mas é um nome que eu gosto muito, até pela idolatria que a gente tem por ele quando jogador. Alguns outros nomes, né, como Fabiano de Oliveira Costa e até mesmo Marconi Barbosa, que retornou ao clube, devem continuar nessa nova diretoria, mas a gente ainda não sabe muito bem se vão manter os cargos atuais, até porque houve uma mudança significativa nessas áreas de comunicação, comercial e marketing, que é a entrada do Marco Antônio Lage, né, que é um cara muito elogiado na área, dizem ser muito fera nessas áreas aí de comunicação e marketing. Foi executivo lá da Fiat por 25 anos, pelo que eu andei lendo, e parece ser um cara muito competente. Então a gente pode alimentar uma esperança de que a gente consiga evoluir nessa área, né? Muita gente acha que o Cruzeiro faz um trabalho ruim, eu nem acho que o trabalho do Cruzeiro seja ruim nessas áreas. Como a gente pode ver, aquela campanha do Dia Internacional da Mulher que foi muito bem feita, né? No 8 de março, o Cruzeiro até foi premiado por isso. Tem algumas ações pontuais, como fizeram com a Vilma Alimentos também, que foi uma ação bem legal de levar as crianças para o estádio e tal. Mas como eu não tenho esse conhecimento todo sobre marketing, sobre essa área comercial, talvez o clube tenha muito mais coisa que possa fazer e estava sendo mal explorada, né? Com a presença do Marco Antônio, eu acredito que o Cruzeiro vai ganhar sim alguma coisa, porque é um cara que já mostrou competência para isso no mercado. E só ressaltando um pouco a questão das saídas aí, eu já me manifestei anteriormente que eu era contra, né, a mudança no departamento de futebol, justamente porque a gente sofreu muito da última vez que fez uma grande reformulação nesse setor. Foi justamente quando saiu o Alexandre Matos, depois a gente acabou penando ali com Valdir Barbosa e Beneci, depois ainda veio o Tinoco, né, que teve um período pequeno, mas bem desastroso aí no clube. Depois a gente teve o Thiago Escuro, que foi um cara que pelo menos deu algum norte pro Cruzeiro, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Mas nesse período do Escuro a gente cometeu alguns erros que eu vi como claro, assim, indício de desespero. O Cruzeiro vivia o risco de cair para a Série B e naquele momento fez algumas contratações sem ter dinheiro para pagar, né? Foi o caso do Pisano, foi o caso do Ramon Ábila. E aí finalmente, quando a coisa se acertou, né, com o Klaus, com o Tinga e com o Vicentinho também na vice-presidência, eu pelo menos tinha uma expectativa de que a gente pudesse manter isso mais tempo, para os caras poderem fazer um trabalho a longo prazo, mas não rolou a troca de presidência, essa confusão que a gente está vendo aí, que gera uma preocupação natural, cara, em todos os nossos torcedores, assim. Muita gente fala que o Bruno Vicentinho é o responsável por ter causado toda essa confusão. Eu nunca fui fã do Vicentinho, não sou até hoje, não sei por que a torcida gosta tanto dele, eu acho que tem muito a ver com o fato dele ter sido um cara muito próximo da torcida desde que ocupava cargos na base, né, cargos inferiores, um cara ativo em Twitter, rede social e tudo mais. Por isso que boa parte da torcida gosta muito dele. Mas o ponto é que se fosse um problema meramente dele com alguém da nova diretoria, não haveria motivo para todos os outros caras também quererem sair, sabe? Assim, mesmo que a gente pense na questão da comissão técnica do Mano, que tem ali a ligação com o Bruno, o Tinga sair, o Klaus, assim, todo mundo querer sair por um problema pessoal do Bruno com alguém, não faz sentido. Então eu acho que deve ter alguma coisa nessa história que a gente não tá sabendo, mas assim, paciência, a gente não tem muito o que fazer mesmo, nos resta torcer, né? O Cruzeiro não é um clube democrático, nenhum clube do Brasil é democrático de fato, então a gente é meio que refém aí dos conselheiros, dos diretores, e só nos resta de fato é torcer pelo melhor. Na quinta-feira, né, o Mano Menezes está de volta ao Cruzeiro, aí a gente vai ter uma coisa mais oficial sobre uma possibilidade de renovação, se ele quer mais dinheiro, se ele não quer ficar, enfim. Mas até o momento a gente está numa incógnita aí com relação à comissão técnica. Se for possível, eu gostaria que ele ficasse. Mas se quiser sair também, cara, paciência, não tem muito o que fazer. Eu acho que o Cruzeiro não deve se sacrificar, fazer absurdos para manter ninguém, nem jogador, nem treinador. Até porque o clube é maior do que qualquer pessoa que passe por ele. Isso é muito importante a gente não se esquecer. Sobre os novos nomes, eu acho que em geral podem sim realizar um bom trabalho. O nome que realmente me desagrada é o do Itair, tá? Se porventura vier ali o Marco Antônio, o Sorin e o Marcelo Dian, me parecem ser três nomes bons, assim, caras que podem agregar, né? Pessoas que nunca tiveram condutas aí que os desabonasse, mas com relação ao Itair Machado é uma questão que preocupa muito. Esse foi um vídeo com alguns fatos aí, algumas especulações e opiniões. Então eu gostaria que você deixasse o like aí, se curtiu o vídeo, né? Se inscrevesse no canal caso não seja inscrito e desse aí as suas opiniões nos comentários sobre esses nomes, se algum te agrada, se te desagrada, se acha que o Cruzeiro deveria trabalhar mais em alguma área, enfim. Vamos conversar um pouco aí sobre a política celeste, que agora vai tomando uma cara nova.
Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!